Boa noite, meus amados amigos e irmãos aí do nosso canal LC Rodrigues Obra e Fé. Agora nós vamos gravar a segunda parte do testemunho de Rosane, a minha esposa, quando ela fez o transplante de rins. E a história muito emocionante, né? Triste e emocionante, mas também se converteu em alegria. E ela vai falar também sobre a aparição de um anjo quando ela estava ainda no hospital. E ali só ela via, os enfermeiros, ali dentro ninguém via, ele não ocupava espaço e ninguém via, só ela via. Então vamos gravar a segunda parte desse testemunho, tá bom? Eu já volto com vocês. Então, continuando a segunda parte do testemunho de Rosane, ela, antes dela completar a parte do transplante, tem uma parte muito emocionante e bonita sobre a aparição de um anjo, quando ainda ela estava na maca, na sala de parto, esperando na porta. Vamos ouvir então ela falar como foi isso. Rosane, então diga para o povo como foi a aparição desse anjo, em que momento. Diga aí para nós aí. Senhor, irmão, boa noite. Eu estava na entrada da sala de parto, né? E eu esperando, porque tinha outra moça para ganhar na minha frente, né? Hospital público. Aí eu esperando, aí estava numa maca. E eu com muito medo de nascer ali, e eu tava esperando. De repente apareceu uma pessoa, um homem bem trajado e bem vestido. Aí toda vez que a contrações vinha, ele segurava na minha mão e segurava forte na minha mão. Mas eu pedi a ele: moço, sai do corredor, porque se a pessoa vê o senhor aqui, vai achar ruim, porque não quer que ninguém que permite que entre em hospital. Aí ele falava: não se preocupe. E eu falando com ele que era para ele sair, mas ele não se preocupava com nada. Mas o incrível que eu achava, que eu via ali, é que ele não esquentava para quem estava rompendo no corredor. Quem rompia no corredor não olhava para ele. Mas as pessoas olhavam, as pessoas não enxergavam ele ali dentro? Não, só eu via ele. Ele estava ali, o enfermeiro? Enfermeiro. Passava gente no corredor toda hora, enfermeiro, enfermeira, as macas para romper com os doentes. Então, aí, a cada contrações, ele segurava na minha mão. Mas as pessoas não viam? As pessoas não viam ele. Como que você percebia isso? Eu percebia na hora que eu pedia ele, porque eu pedia ele para sair, porque não era permitido pessoas dentro do hospital. Ele dizia para mim: não se preocupe com isso. Aí eu disse: não, moço, mas eu estou aqui, não tem nem companhia comigo para mim ficar aqui, eu estou esperando para mim entrar. Aí ele nem esquentava, ele segurava só na minha mão. E cada contração de dor, ele segurava na minha mão. Aí eu falava: moço, mas o senhor sai daqui, porque não pode ficar gente no corredor. Aí essa moça que estava na sala de parto, ela ganhou o bebê e botaram eu para dentro. Aí botaram eu também, aí não demorou muito, eu também me desocupei, ganhei lá a criança lá dentro e me botaram na maca, deixaram ela lá, me botaram na maca, levaram eu para o quarto de visita. Aí fui pro corredor esperar o elevador para subir, para a gente descer. Aí ele falou comigo: ó, agora a dor acabou, não tem mais dor. Ele quem? A pessoa que estava. Mas até você não sabia quem era, né? Não conhecia, nunca vi na minha vida. Como que ele estava vestido? Você lembra?
ele trajava uma calça social e uma camisa de manga comprida. Irmãos, deixa eu ressaltar uma coisa. O anjo de Deus, ele pode aparecer de várias formas. Então ele apareceu para ela simplesmente como um homem comum. Como um ser humano, uma pessoa de carne e osso. Tanto que era o anjo que as pessoas que estavam ali não via. E ela ficava olhando abismada porque via que ele não ocupava o espaço deles. Ninguém via, somente ela via. Somente eu via ele. Continue. Então ele falou comigo, me disse: minha filha, a dor acabou, a dor já encerrou, você não tem mais dor, você está bem. E agora daqui nós vamos se separar. Aí aí eu falei com ele: tudo bem, moço, eu nem conheço o senhor, mas as pessoas não entendiam, achavam que eu estava delirando. A enfermeira falava: calma que você já vai para o quarto, se sentir alguma coisa, o médico vai lá te medicar. E eu falava com ele: moço, mas sai daqui. Aí ela olhava para minha cara e achava que eu estava ficando louca. Aí ele não, assim, ele disse que nós ia se despedir ali, mas ele ainda não se deu por vencido. Ele entrou no elevador comigo e o enfermeiro estava puxando a maca e fomos pro quarto. Ao chegar na entrada do quarto, ele disse para mim: ó, aqui a gente se separa realmente, a gente vai se separar aqui. Aí ele falou comigo assim: ó, agora a dor acabou. Aí dali ele virou as costas e saiu como um ser humano, mas nem enfermeiro, ninguém viu ele, somente Deus e eu vimos ele. E aí ele entrou ali daquele jeito que nem eu mesmo entendi. Eu achava que ele era um ser humano como um outro qualquer, porque só com o tempo que eu fui pensando, parando, assim, botando minha ideia para refletir, e que ele não era um ser como um pastor, como outra pessoa, porque se ele fosse, a pessoa ia pedir ao moço que o senhor se retire, porque o que é dela? Aí ele me pediu para se retirar, mas ninguém via, mas só eu via ele, ninguém via ele. Aí ele foi, a gente dali, ele virou as costas, e quando eu olhei, ele foi embora indo, sumiu na frente. E até hoje nunca mais? Nunca mais. Eu vou a Campos, eu tento reconhecer ele, porque no passado ele era muito, assim, com afeição, ele era mais velho que eu. Porque eu achava que eu ia conhecer. Qualquer outra pessoa que entrasse ali, se fosse uma pessoa normal, todo mundo via. Ia vir, encostava nele, esbarrava, né? Mas só que isso não aconteceu. Então, realmente, né, como as pessoas que estavam ali não viram, irmãos, pode ter certeza que foi o anjo de Deus. Deus enviou o anjo ali para confortar o meu sofrimento. O sofrimento, tudo que ela passou. Porque a partir dali, a vida dela ia mudar. Mudou, transformou totalmente. A partir do sofrimento que eu sofri, e dali eu via pessoas falar comigo em voz, dizer para mim: não se preocupe o seu coração, porque você vai ganhar um rim novo que Deus vai te dar. Aí eu ficava esperando, porque eu dizia assim: tem que ser logo. Não, tudo é o tempo de Deus, não é o tempo da gente. Bom, e como então você descobriu que você estava com o rim parado? Como é que foi isso? Foi através desse parto, né? Que eu tive. Ele achava que você tinha uma doença? Né? A tuberculose, como eu disse, né? Que ele achava que eu tinha tuberculose. Aí eu não tinha tuberculose, não tinha problema de coração. E esse médico descobriu que eu tinha problema renal crônico, porque eu nasci deficiente de um rins. E até então minha mãe nunca descobriu que eu era deficiente de um rins, porque eu dava muita anemia, eu tinha muita desanimação, eu acordava de manhã, eu não queria ir para o colégio, eu não queria mais tarde trabalhar dentro do nosso sítio, na roça, que ela tinha que plantar as coisas quiabo, aquelas coisas para a gente comer, aipim, essas coisas.
eu não tinha coragem para ali chegar ali e botar uma rama dentro da cova para poder plantar, porque assim, uma desanimação tão grande que eu ficava suando e sentindo aquelas coisas horríveis. Aí eu não entendia porque eu suava tudo ao mesmo tempo, às vezes eu estava mais fresca, às vezes eu estava mais suada, mas eu não entendia por que era. Então era porque eu era deficiente de um rins e eu não podia, assim, fazer muito esforço, porque eu achava que eu podia, mas eu não podia. Eu era criança que eu brincava, eu se divertia com meus irmãos, que era entre 10, eu se divertia, mas não era aquilo que a hora que eu me cansava, eu sentava e brincava, mas eu não brincava correndo com as crianças, eu brincava sentada, então já era a deficiência do rins que já estava me prejudicando, e eu não achava que era. Mas então minha mãe nunca conseguiu ter esse diagnóstico dos médicos que eu tinha um rim só. E com o tempo, esse sofrimento, eu perdi esse rins. Mas também no transplante não tira rim de ser humano nenhum, coloca o rim. É na barriga, o rim é colocado na barriga, mas não tira o rim antigo, porque o rim antigo fica menos do que um grão de feijão. Como que o médico vai fazer uma cirurgia para tirar um grão de feijão? Não pode, não precisa, não vai prejudicar. Hoje eu sinto, quando assim, alguma dorzinha, quando eu sinto um rim que foi doado, mas nele eu não sinto mais nada. No rim eu não sinto mais nada. Bom, então, quando descobriu que você estava sem um rim, e como é que então, qual foi o processo depois? Sobre isso, né, de diálise, hemodiálise, né? Como é que você fez? Eu fiz hemodiálise. Fala um pouco dessa parte das máquinas. Eu fiz hemodiálise 1 ano e 6 meses. 1 ano e 6 meses fazendo diálise ou hemodiálise? Diálise, porque hemodiálise é na bolsa, né? Então eu fiz diálise, eu fiz 1 ano e 6 meses. Qual a diferença da hemodiálise para a diálise? A diferença eu não sei dizer até hoje, porque eu só fiz a diálise. Porque a diálise, ela é colocada uma fístula no braço e a gente é passado pelas máquinas, coloca aquelas agulhas enormes. As agulhas você pode olhar de um lado e ver no outro. E também, na verdade, os médicos eles restringem muitas coisas. Não é de passar muito nada. Passando, né? Então, isso. Esse negócio é como... É o código da medicina, né? Isso. Então, isso. É a ética deles e você tem isso, exatamente. isso. Mas não explica exatamente o que vai ser feito ou né, o processo. Não, eu perguntava. E ali, então, o importante era fazer a limpeza do sangue, não é isso? A limpeza do sangue e tirar a impureza. E dali a gente ficava 4 horas e meia na máquina. Você sabe, para você ter ideia, 4 horas e meia na máquina não são... 4 horas e 30 minutos, né? Não é fácil, não. 4 horas e 30 minutos na máquina. Doía? Muita coisa. Era lavado por cloro, aplicava heparina, era uma Emax, Neuripurum, na hora que acabava, ou Emax, porque ela é bom pro sangue. E como que você deslocava da sua casa para o hospital? Você fazia no Beta? Eu fazia na Prorim. Na Prorim. Na Prorim. Então, como que você, né, como é que foi a sua trajetória, o meio de transporte, você ia sozinho, alguém te buscava? Não, como no testemunho anterior, eu comecei a ser criticada pelo povo da cidade, onde eu morava, né, que se chamava São Francisco de Itabapoana. Então se chama, né? Se chama, era o lugarejo chamava Floresta. Chama Floresta. Não chamava, porque... Chama. Para mim, o passado foi lá e eu tento não entrar nesse assunto. Mas o que? As pessoas criticavam o quê? O que eles falavam? Eles falavam assim, eu passava muito magrinha, aí outros diziam, olha lá ela vai procurar homem, ela não vai fazer hemodiálise. Ela vai procurar homens. Então vamos fazer uma pequena pausa aqui. Irmãos, quer dizer, para falar, vou falar um pouquinho só. Veja como que é a mente do ser humano.
Pessoas assim estão completamente longe de Deus. Não sabe o que a pessoa sofre, o que está passando na vida da pessoa, o que a pessoa passou. Parece que a pessoa, o ser humano, ele gosta de fustigar a pessoa, de entristecer a pessoa, né, de um certo modo, de fazer a pessoa ficar angustiada, triste. Realmente são pessoas que estão levadas, né, que são elevadas pelo inimigo, pelo diabo, que contaminam a mente deles para falar mal de uma pessoa, já que não pode ajudar o próximo, eles fazem para poder atrapalhar, estragar a vida das pessoas. É uma mente diabólica que as pessoas têm, né? Era o jeito que elas estavam sofrendo, indo para o Porrim fazer a hemodiálise, a diálise lá, entendeu? As pessoas, em vez de procurar ajudar, levar, que perguntar da ajuda, não, crítica. Meu Deus do céu, é uma falta, né, muito grande. Porque se a pessoa não tiver Deus no coração, irmãos, a pessoa se mata, a pessoa comete besteira, suicídio, né? Mas graças a Deus, mesmo ela ainda não era crente ainda, mas, quer dizer, não era crente, era uma cristã, crente, Hoje sim. eu sou. Né? Não era batizado, mas é uma pessoa que sempre creu no Senhor Jesus Cristo. Sempre tive fé, muita fé. Bom, aí então, como é que alguém te levava? Levava. Eu não tinha ninguém que pudesse me ajudar. Então eu fui na prefeitura de São Francisco e enjeitei a Kombi para me levar para Campos, porque a Prorim mandava uma Kombi só aqui, aonde eu hoje resido, em Travessão, de Campos dos Goitacazes. E os seus irmãos, suas irmãs, sua mãe, como é que elas ficaram nessa situação sua? Elas me ajudavam muito, mas na hora de ir na Kombi eu que tinha que ir. Porque não... Mas é alguém com você? Não, assim, por ter muita gente idosos, tinha que ser assim... Não tinha que ir um acompanhante? Não, tinha, mas para mim não precisava, porque eu estava bem, e só se acontecesse uma coisa, minha cunhada estava lá, ela sabia. Então, a Lucandréia. Aí, ela falava para mim que não podia ir com ninguém. Eu sempre ligava para ela falava assim, a Lucandréia falava se precisasse dela vir para Campos, para ela ir comigo, ela ia. A Lucandréia é a cunhada sua que mora em Búzios. Búzios, né? Em Búzios. Ela é a esposa do Vinícius, meu irmão Vinícius. Então, não só o Vinícius, como me ofereceu o rins, o meu irmão, eu falava chorando, ele dizia que ia doar o rim para mim. Todos os meus irmãos diziam que ia doar o rim. A minha irmã, as minhas irmãs diziam. Aí, quando foi fazer o exame de compatibilidade, foi 2 irmãs. Mas como o carro era da prefeitura, então não podia ir 2 pessoas para mim. Mas ali elas 2 brigaram, as 2 discutiram uma com a outra, que não ia abrir mão de ir para poder salvar a minha vida. Aí foi a minha irmã mais velha e foi a minha irmã caçula. E foi mais 4 pessoas dentro do carro. Um Fusca, para você ter ideia, um Fusca com porção de gente dentro, e eu fui e voltei com a perna inchadíssima, porque eu não podia tomar um copo d'água. Bom, irmão, vamos procurar resumir um pouco, por causa de não passar muito tempo, mas enfim, né? Qual das suas irmãs, então, que foi compatível, né? A que foi compatível foi a caçula do meu pai. Qual o nome dela? Porque a Alessandra, a mais velha, Ana, a mais velha, ela foi, tadinha, com muita boa vontade, com muita força de vontade, com fé, mas chegou lá, ela não foi tão compatível comigo como foi a minha irmã Alessandra, minha doadora. Aí que chegou lá, a enfermeira perguntou na coleta do sangue: você sabe já quem vai doar o rim para você? Se é a sua irmã mais velha ou sua irmã caçula? Eu falei, não sei. Aí ela falou, eu já sei quem vai doar, é a Alessandra. Mas aí eu não falei para ela que ela ia doar o rim para mim. Eu fiquei quieta, não falei nada. Ela aceitou bem? Ela aceitou bem? Não, ela não soube na época. Ela aceitou bem a doação?
aceitou, ela ofereceu. Ela todo dia me dizia. Eu fiquei 1 ano e 6 meses, porque eu quis ficar. Porque eu pensava em tirar o rim dela e não sobreviver. Mas depois que eu... Mas tinha gente negativa, gente mesmo que fazia comigo lá e dizia, você não faz o transplante. O médico pedia para mim esperar na fila de doador. Bom, Eu não então esperava. a sua irmã doou o rim. E foi, então, quando que foi feita a data que foi feito o transplante? Como é que foi? Agora fala sobre o transplante. O transplante foi feito dia 11 de agosto de 2000. Então hoje você está com 22. 22 anos de transplante. 22 anos. Muito abençoado. Não, sobre isso, assim, eu não tenho que reclamar, que Deus foi maravilhoso, Ele é Se maravilhoso. perguntasse para você qual é a data mais importante, do seu transplante ou do seu aniversário? O meu transplante. Foi a chance que ele me deu de renascer outra vez. Eu passei 7 horas na mesa de cirurgia. Porque só ficar livre das máquinas, né? Das Já, mundiais, meu Deus do nossa, céu. Então, é uma salvação. os medicamentos para rejeição tem que tomar realmente isso aí. Tem que né? tomar todos os medicamentos. Tem que tomar, não tem mais. Não pode. Não precisa mais para hemodiálise, não vive uma vida normal, não é mesmo? Não, uma vida normal. É só evitar de muitas coisas gordurentas, gordas. Como muita gente hoje não pode mais comer essas coisas gordurentas. Não pode comer, tá muito salgado, muitas coisas, porque afeta a saúde. Então, quando eu me apanhei ali fora daquele lugar, eu soube dar valor à minha saúde. E depois do transplante? Fez o transplante, conta alguma coisa que aconteceu depois do transplante. Depois do transplante... outras pessoas transplantaram, né? Os que transplantaram, alguns ainda vivem, outros morreram. Olha, eu conto no meu transplante, muita gente que fez o transplante, algumas eu soube que morreu. Umas na época não era casada, ficou solteira e fez alguma coisa errada para não... Ficava vendendo churrasco na praia com a mãe, pegava muito sol e não bebia quase água, acabou morrendo. Outras pessoas morreram, mais pessoas morreram. Eu fiquei muito triste, não procurei saber muito da morte deles, porque eu ficava lembrando, toda vez que eu ia fazer o tratamento, eu lembrava que eles não estavam mais junto comigo. Então eu tentava esquecer aquilo para poder eu viver. Eles eram muito bons companheiros. Eles chegavam lá e falavam, tudo bem? Eu falava, tudo bem com vocês, como é que tá o transplante? Tá bem? Então, eu me sentia muito alegre. Mas quando eu chegava lá, que eu não via aquelas pessoas que tinham feito o transplante comigo, eu me sentia assim, um peixe fora d'água. Me sentia que faltava o chão nos meus pés. Mas eu continuava em frente e estou continuando em frente até hoje. Mas me diz uma coisa. Como que qual foi a sua reação quando você soube que não estava sem o rim? Você já está transplantada? E qual foi a sua ação diante de você com Deus? O que você fez? Deus é maravilhoso. A alegria de estar... Mas como foi que você pediu a Deus? Qual foi a sua... O que você fez? Você pediu a Deus, né? Pedi. Você foi à igreja? O que você fez? Não. Eu tinha... Como eu tinha dito na entrevista anterior, era um centro de candomblé, um terreiro de macumba, que eu tinha uma pavor de morar perto, porque eu não gostava de ouvir aquilo. Essa mulher que disse que ela tinha feito hemodiálise e que o rim dela passou a funcionar e que ela me deu esse conselho, que sendo pelo um transplante ou por Deus fazer funcionar, tanto um como o outro, ele ia me dar. Então eu chamei ela, via o aparelho no braço, ela também botou a mão no meu, ela disse, realmente você está falando a verdade? Eu também disse, realmente você também está falando a verdade. Aí que eu fui, rodei a porta da sala da minha casa, fui para a varanda
e me enjoelhei em cima da fossa e falei, Senhor, eu não sei o que o Senhor vai fazer para me dar esse rins, mas sei que o Senhor vai me dar. Me enjoelhei em cima da fossa e de joelho eu olhei para o céu e disse, Senhor, eu quero esse rins para me viver e viver para sempre, morrer de outra coisa, mas não dele. E aí quando eu pedi a ele, que eu olhei para o céu, passou aquela faixa de fogo no céu, rompeu para confirmar a minha vitória. Aí logo depois eu fui chamada para começar a fazer assim, os procedimentos para tirar a água da pílula, né? Que é o pulmão. Aí fui para ficar sequinha para poder fazer o transplante. E fiz os procedimentos, fazia internada, fazia de manhã, fazia de tarde. Aí que foi drenando toda a água, porque a gente não pode beber um pinguinho d'água. Porque tem que ser esse conselho para botar um gotinho de limão e beber aquele pouquinho e não poder tomar mais água. Mas eu tomava água, mas graças a Deus que eu nunca senti nada. Nunca senti nada. Eu ia para a máquina com peso, voltava com o mesmo peso. Eu chupava gelo, porque a vontade era de triturar gelo nos dentes, porque a sede era tão enorme que a gente não tinha, assim, a gente ficava de boca ressecada. Hoje, meu rim não aceita mais água. Bom, daí você ajoelhou na fossa e pediu a Deus, né? Pedi com toda a minha força, toda a minha fé. Você teve fé, né? Muita fé, nossa, muita fé. E depois do transplante, você ficou quanto tempo lá ainda no hospital? E aonde é que foi feito o transplante? Qual hospital? O hospital Dr. Beda. O hospital lá em Dr. Beda, eu passei da Proim para o Dr. Beda. Então, o Dr. Beda era um hospital assim, de primeiro mundo, tinha internamentos, e eu aqui falei... Aqui em Campos, né? Aqui em Campos, a Rua Conselheiro Otaviano. Exatamente, o Beda ali. Aí eu internei num sábado. Aí fiz o transplante e primeiro levaram a minha irmã, depois me levaram. E 6 da manhã levaram a minha irmã, 6h30 me levaram. Me sedaram e dali eu não vi mais nada. Quando eu senti a mão de Deus tocar em mim, que eu acordei. Aí acordei, o médico me tornou na outra anestesia e tornei a voltar, a ficar sedado outra vez, a dormir. E quando eu falei, aí eu enfiei a mão no lugar. Aí eu percebi que uma coisa tirou minha mão, mas os médicos tirou minha mão porque eu tinha colocado a mão. A anestesia estava acabando o efeito. A anestesia acabou o efeito, porque ele disse que eu era muito forte, eu era fácil de cortar a anestesia. Sentiu dor? Muita dor. Uma dor que chegou a dar um pulo da cama, da sala do centro cirúrgico. Aí eles deram na espinha, porque eu estava com a barriga aberta, eles foram na espinha, deram outra injeção na espinha. Aí eu dei aquele pulo da cama e coloquei a mão. Aí eu acordei achando que eu estava sonhando. Quando eu acordei eu nem estava na UTI, eu estava dentro da UTI, mas um quarto de madeira com vidro, para mim não pegar a infecção de ninguém que estava no hospital. Então dali eu fiquei pedindo só para poder eu comer, que eu estava com muita fome. O médico ia me consultar e eu dizia que eu estava com fome, e dali me levou para o quarto de visita, e dali eu fiquei recuperando e recuperei e saí. E qual foi a sua reação, a sensação quando você foi, né, urinar pela primeira vez? Você sentiu? Não. Urinar eu já comecei desde que colocou o rim. Desde que colocou? Desde que colocou o rim, eu já comecei a urinar. Aí você sentiu um alívio, né? Nossa, um alívio muito grande. O rim já ficou funcionando. Me botou os drenos e eu já urinava na sonda, porque eu colocava a sonda e eu já urinava e quando eu olhava no espelho,
eu dizia, Deus, obrigado, obrigado. Eu ficava agradecendo direto. Eu olhava para o espelho, chorava e agradecia. Então, para nós encerrarmos, o que você diz, o que você diria para as pessoas que estão na fila, né, que estão na fila para esperar um transplante? O que você fala para eles? Eu falo com eles que não se preocupe com o que está esperando na fila de doadores. Se procure em si receber um rins, porque, como eu disse no anterior, não é quem está lá atrás, no último lugar da fila, nem é quem está no meio, nem quem é que está na frente esperando o rins. É aquele que tiver compatibilidade com o cadáver. Que se for da letra com letra, número com número, for compatível no sangue, organismo, rins, e ter a mesma compatibilidade que o doador ou receptor, que é no caso cadáver e a pessoa que vai receber o rins. Não é quem está. Vamos supor que ele e eu estejamos na fila. Parece um doador. Parece um doador. Aí ele está no primeiro lugar. Eu estou lá no final. Mas se eu sou compatível com esse cadáver, é eu que vou ser, eu que vou receber a doação. Entendeu? É a doação, quem vai receber sou eu. Então, no caso, eu falo para vocês que estão aí sofrendo por qualquer tipo de qualquer órgão que tenha perdido, porque o rins é um órgão muito mais fraco. Nosso rins nós temos que ter muito controle em almoçar, mas não tomar logo líquido, que é o que os médicos pedem. Tanta ciência diz, né, que não pode tomar logo líquido, não pode comer, tá tomando um suco junto, nem água. Almoçou, larga passar uns 20, 40 minutos para poder tomar um suco, uma água. Então, eu sempre tive cuidado disso sobre o meu rins. Dieta de muitas coisas, muitas comidas que tem química, muitas frutas com química, verdura. Então sempre eu tive muito cuidado com isso. Mas a vida se a gente fizer tudo que tem que fazer, a vida é normal. Então, meus irmãos, está aí o testemunho. E eu agradeço meu Senhor por tudo isso. Ela está com 22 anos de transplante. Vou para 23. Nós nos conhecemos dia 11 de agosto de 2011. Já estamos casados em maio desse ano, do ano que vem, em abril do ano que vem, dia 14 de abril, vai fazer 5 anos que estamos casados. E nós tem 11 de convivência. Sou divorciado, me casei com ela. Eu nunca tinha me casado no papel, não tinha. Então essas coisas todas aconteceram com ela antes de eu conhecê-la. Com ele nada disso, não, graças a Deus. Toda a vida dela, realmente, até eu no momento, eu chorava, porque realmente, irmãos, é emocionante. E eu quero dizer a você, ela teve fé. Muita fé. De pedir a Deus, muita fé. para Deus mudar o quadro da vida dela. E o Senhor pode fazer a mesma coisa na sua vida. Pode, bastante. Deus pode curar você instantaneamente, fazer um rim regenerar dentro do seu órgão, dentro do seu corpo. Deus do impossível. Como também Ele pode conseguir um rim para você ser transplantado, preparar alguém para doar, seja cadáver vivo, mas quando chegar a sua hora, a sua vez, ninguém tira. Tô bem. E você vai ter o seu rim. É só você ter fé e acreditar. Comigo, mexe, mas porque estou muito feliz com a Deus. fé é você pedir a Deus com toda a convicção que você vai conseguir ter êxito daquilo que você precisa, que você quer. E assim, não digo vocês que é fácil. E a obra será feita. Não digo vocês que é fácil. A gente passar por esse processo, porque é mais gente para tocar pedra do que para ajudar. É verdade. Mas se Deus, a gente botar Deus de frente e confiar nele e ir, não tem ninguém que tira a gente daquele caminho, porque muita gente dizia, olha, lá vai ela, e me dizia que eu tinha câncer, que eu tinha AIDS, que eu tinha tudo isso. Mas quem lançou a primeira pedra em mim, hoje não vive aqui nessa terra mais. Mas aí
eu transplantada, por eles falar de mim, até o enterro deles eu fui o velório. Aí minha mãe brigando, dizendo, não entra aí. Eu falei, não, eu vou entrar porque ela disse que eu tinha doença grave, então eu vou ver ela no caixão e não vou sentir nada. Porque tinha outro senhor que era muito, ele brigava com a gente porque a gente pegava manga no pé, então ele ficava zangado com a gente, mas o pomar o dono tinha dado para as crianças do voamento. Então ele brigava com a gente e nós tínhamos muito amor ele como pai, como avô. Aí nós entramos, ele foi velado na mesma igreja. Então nós entramos, eu para velar ele, eu e as minhas irmãs, minha mãe. Então chegou lá, eu também, infelizmente, foi o velório, entrou o caixão dele e depois chegou o dela. Infelizmente eu fui lá, eu falei com ela, com a minha mãe, não vou deixar de ver, porque eu tô com 12 meses de transplante. Eu vou ver ela sim, vou lá ver ela e vou ver também o senhor que eu gosto, que ele foi um avô para mim. Eu vou ver ele e não vou sair, porque nada em mim vai pegar, porque ela dizia que eu era o homem de branco. E olha só, eu achava que o homem de branco era uma coisa muito ruim, e quando me chamava eu chorava. Depois ela falou para mim, minha filha, seu homem de branco é muito bom. É Deus. Seu homem de branco. É verdade. Então, esse homem de branco me salvou. Então, graças a Deus, irmãos, estamos chegando no término dessa entrevista, desse testemunho. E quero agradecer a paciência, perdoa aí, ficou um pouco longo. Queria falar mais só uma assiste até o final. Queria falar mais uma palavra. A minha irmã não foi assassinada porque eu tinha que ressaltar. A minha irmã não foi assassinada porque ela traiu ninguém. Ela foi assassinada porque ela se separou do marido, e porque ele amava mulheres, e ela foi morar na casa dos meus irmãos em Búzios. Ela passou 5 anos lá. Quando ela voltou, que ela arranjou outro companheiro para ela, ele mesmo assim não perdoou, ele matou. Ele matou porque ele não queria que ela morasse com outra pessoa. Ele foi morar com uma mulher, apanhou 6 filhos de uma mulher, e ela foi morar com um homem e teve uma meninazinha, mas não pôde ficar, não pôde criar, morreu, mas não pôde criar, morreu com 17 anos. Foi um peso que caiu na minha cabeça, mas eu tô aqui para contar a vocês que a saudade ficou, mas hoje eu sei controlá-la, porque hoje eu vivo numa vida que o Deus ele preparou para mim. Hoje eu vivo para Deus. Graças a Deus. Então você está aí viva, 22 anos de transplante. 22 anos. Essas coisas aconteceram. Para 23. Essas coisas aconteceram tudo diante dos seus Tudo antes de eu conhecer, não conhecia ele. Então, irmãos, Deus é bom, Deus é maravilhoso, né? A nossa vida é maravilhosa. Muito obrigado aí pela paciência de vocês, e até a próxima, se Deus quiser. E se inscreva no canal LC Rodrigues. Se inscreva. LC Rodrigues, Obra e Fé. Se inscreva, dá o seu like, viu? Visualiza bastante esse vídeo, visualiza os outros vídeos também, tá bom? Eu quero chegar, até o final desse mês de dezembro, quero chegar a 1000 inscritos, né? Nós estamos com quase 330, 350. Me ajuda aí, irmãos, por favor. Se inscreva em nome de Jesus. Deus te abençoe. Muito obrigado e fique com Deus. Obrigado a vocês. Tá? Com Deus também. Fique com Deus. Que Deus abençoe a todos grandiosamente.